Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 22 de agosto. Nós estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja nos mostrar que Cristo foi entronizado por Deus. Senhor Jesus, foi colocado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque na sua ressurreição. Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior, porque Ele pode nos levar à perfeição, porque foi feito por uma pessoa perfeita. Ó Senhor Jesus, Cristo tornou todas as coisas perfeitas pelo seu sacrifício, pelo seu viver. Ó Senhor Jesus, e Ele quer trazer para nós essa nova realidade. Por isso a gente precisa viver conectado nas coisas celestiais, mudar das coisas terrenas para as coisas do céu. E para isso a gente precisa exercitar o nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos concedendo o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 2, do versículo 22 ao 24. Ó Senhor Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 33. Ó Senhor Jesus. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 14. Ó Senhor Jesus. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Ó Senhor Jesus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 7, versículos 15 e 16. Ó Senhor Jesus. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Vamos ver hoje o motivo pelo qual Cristo ofereceu suas obras no tempo, pelo Espírito eterno, inserindo-nos na eternidade. Leiamos: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, designando especialmente a casa de Arão, não era perfeito. Deus precisa de um sacerdócio perfeito para levar seu povo à perfeição. Hoje, Deus trabalha em nós, santificando-nos com o fim de nos inserir na glória. Dessa forma, o sacerdócio que nos levará à glória deve ser perfeito. Assim, era necessário que Cristo se tornasse um sacerdote. Só que esse sacerdote não é mais da ordem de Arão, porque o sacerdócio da ordem de Arão não era perfeito, pois era um sacerdócio terreno. Deus então levantou Cristo para ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É outra ordem. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Esse outro sacerdote é Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus foi constituído sacerdote, não conforme a lei de mandamento carnal. Essa expressão, mandamento carnal, diz respeito à regra instituída no Antigo Testamento para o povo de Israel, de que somente os da linhagem da casa de Arão poderiam ser sacerdotes. Por essa regra, Jesus, que era da tribo de Judá, nunca poderia ser um sacerdote. Mas graças a Deus, Jesus foi constituído sacerdote por Deus, segundo o poder de vida indissolúvel. Isso significa que Jesus foi constituído sacerdote após sua ressurreição. A vida de ressurreição é uma vida indissolúvel, indestrutível. Jesus foi constituído por Deus segundo essa vida indissolúvel, porque Deus o ressuscitou. Ó Senhor Jesus. O versículo a seguir confirma isso, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No entanto, não foi Cristo quem constituiu a si mesmo como sumo sacerdote. Quem o constituiu foi Deus. Assim também Cristo,
A si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus disse isso a Cristo em sua ressurreição. Ao ressuscitar o Senhor, o Pai confirmou que aprovara o ministério terreno de Jesus. Nesse momento, Cristo foi nomeado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão não levava ninguém à perfeição, mas o sacerdócio perfeito de Jesus, aprovado pelo Pai, nos leva à glória. Ó Senhor Jesus! Veja a importância da obediência. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se obedecermos a esse sumo sacerdote, ele, como autor da nossa salvação eterna, também nos conduzirá à glória. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, o que estamos falando são coisas difíceis de dizer e explicar. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O próprio livro de Hebreus é muito difícil de entender, mas graças a Deus, não estamos mais na fase de tomar leite espiritual, e sim na fase de comer alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos, para os experimentados. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essas palavras são alimento sólido para nós, que por causa desse sumo sacerdote maravilhoso, somos aperfeiçoados e crescemos dia a dia rumo à glória. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqui tem a pergunta, né? Por que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Ó Senhor Jesus! Porque ele foi constituído por Deus, Senhor Jesus. Deus aprovou, né, o seu viver humano, toda a sua obra, Senhor Jesus. Tudo isso foi colocado na eternidade, né, Senhor Jesus. E aí Deus viu que o seu viver foi perfeito, foi totalmente segundo a palavra. Por isso que Deus o constituiu o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem início, sem fim, Senhor Jesus, para nos conduzir para sempre. Ó Senhor Jesus, para nos conduzir à perfeição. Ó Senhor Jesus. O sacerdote antigo, né, o levítico, não era suficiente, não conseguia nos conduzir à perfeição. Mas o sacerdote de Cristo, né, de Jesus, aprovado por Deus, ó Senhor Jesus, ele pode nos conduzir à perfeição, porque ele foi gerado na sua ressurreição. Né? Cristo foi aprovado, Deus o ressuscitou, ó Senhor Jesus. E quando ressuscitou, designou ele como sacerdote, né, com a vida de ressurreição. Então nós também precisamos deixar morrer toda a nossa natureza humana, a nossa maneira, né, e receber tudo aquilo que vem de Deus, segundo uma vida de ressurreição, uma vida que é indissolúvel, uma nova experiência diante de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer trabalhar em nós, né, nos santificar, para que a gente possa ser introduzido na sua glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor ele realmente, né, ele quer trabalhar em cada um de nós, Ele quer nos transformar. Ó Senhor Jesus. O sacerdócio levítico não conseguia transformar ninguém, Senhor Jesus, porque ele era algo terreno. Né? Deus estabeleceu aqui na terra, né, para o homem se ligar a Deus, mas como a gente leu ali, né, a gente leu o capítulo 5 de Hebreus todo, né, mostrando ali a condição do sacerdote, né, que também tinha falhas, também deveria se compadecer. Ó Senhor Jesus, tinha que, né, fazer expiação do pecado por si mesmo e pelo povo. Ó Senhor Jesus. Então ele ficava ali todo o tempo ocupado, né, com as coisas do pecado. Né, ali, né, pecava também, errava, tinha que se purificar, tinha que ir diante de Deus, tinha que conduzir o povo ali, né, Senhor Jesus. Então não passava disso. Era simplesmente questões de pecados. Resolvia uma coisa, outra. Ó Senhor Jesus. Isso não era capaz de realmente cumprir a vontade de Deus. O Senhor ele tem a sua vontade. Cristo veio cumprindo toda a Escritura, abrindo realmente o caminho para nós, homens. E mostrou, né, que
mesmo ele nos dias da sua carne, né, tendo oferecido, né, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia levar da morte, né, a gente vê ali, no Senhor, ele sabia o que ele ia sofrer. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele ali, né, cheio de encargo, né, mas contanto não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ó Senhor Jesus, ele viu que precisava ser feita a vontade de Deus. Na sua oração ele foi ouvido por causa da sua piedade, né? Piedade, a gente já viu, né? Piedade é expressar Deus, ó Senhor Jesus. E ele foi aperfeiçoado e se tornou o autor da salvação eterna para todos que obedecem. Então, ele, né, embora sendo filho, foi ouvido, mas não foi poupado, porque ele precisava obedecer, precisava cumprir tudo o que a Escritura dizia. Ó Senhor Jesus, ele foi obediente, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E por isso ele foi aperfeiçoado, se tornou perfeito, né, pelos sofrimentos das situações. O sofrimento de Jesus não era quanto às questões de pecado, ó Senhor Jesus, mas era realmente o peso que estava diante dele. Ele sofria porque via a fraqueza dele como homem. Ele era um homem como cada um de nós, sujeito à fraqueza, sujeito a falhar, ó Senhor Jesus. E ele tinha um peso, né, de todos nós, da salvação de todos nós sobre ele. Então, o sofrimento dele era realmente conduzir todas as coisas segundo a palavra, não fraquejar, né, por ser um ser humano frágil assim como nós. Ó Senhor Jesus, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ó Senhor Jesus, ele não se desviou nem um segundo da vontade de Deus, da palavra de Deus, de concretizar aquilo que Deus queria realizar. Por isso que hoje também ele pode nos aperfeiçoar, porque ele se tornou perfeito diante dos sofrimentos, diante da visão, ó Senhor Jesus. E eu estou sempre encorajando os irmãos aqui, nós precisamos aprofundar nosso relacionamento com Deus, ó Senhor Jesus, né? Aprender a tocar mais em Deus, a nos achegar a Ele, como o Senhor tem falado conosco, a questão de uma nova cultura. A gente precisa realmente perceber as coisas com a visão celestial. E tudo isso, né, precisa nos levar à obediência. É por uma visão, como ele mostrou aqui, que tem coisas que são difíceis de compreender, porque a gente se torna tardio em ouvir. A gente quer resolver as nossas coisas. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos conduzir a uma nova visão, uma visão celestial a respeito de muitas coisas, ó Senhor Jesus. Mas às vezes a gente não quer ouvir, porque a gente é enganado, achando que a nossa realidade, aquilo que eu preciso cuidar, são as minhas coisas do dia a dia. Olha, eu preciso trabalhar, isso é fato, todos nós vamos trabalhar, né, Senhor Jesus. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, né, tem que progredir no trabalho, tem que fazer um monte de coisa, tem as coisas da casa, as coisas do dia a dia, família, tudo isso. Mas a gente tem que prestar atenção que a Bíblia fala que quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele. Ó Senhor Jesus, porque em Cristo está oculta a nossa verdadeira vida. Então, não deixe o inimigo te enganar achando que a sua realidade é essa aqui. Minha realidade é levantar, trabalhar, ir para o trabalho, voltar para casa, cuidar disso, cuidar daquilo. Não, isso são coisas que a gente faz para sobreviver. A nossa verdadeira realidade está em Cristo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ir diante dele, por isso que ele se tornou o autor da nossa salvação, o autor do nosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoar é tornar perfeito, ó Senhor Jesus. Mas ele só pode fazer isso se a gente obedecer. Ele é o autor da nossa salvação eterna, para nos conduzir à glória. Então eu preciso querer ser salvo, eu preciso compreender o que Deus está falando. Como ele tocou, Hoje a gente precisa fazer o quê? Comer alimento sólido. Se a gente ficar só no leitinho espiritual, a gente não vai tocar na palavra. Fala que aqueles que tomam leitinho espiritual ainda são inexperientes na palavra da justiça. Não é só conhecer a palavra, né? Não é só a palavra de Deus, a palavra doutrinária, não, uma palavra da justiça. O que é essa justiça? Já falei várias vezes aqui. Essa justiça não é fazer as coisas certinhas, isso, aquilo. Justiça é fazer a vontade de Deus. Ou seja, eu preciso ser experimentado na palavra que cumpre a vontade de Deus. Então eu preciso, durante o meu dia a dia, ter essas experiências. Senhor, aconteceu tal situação, eu obedeci o Senhor e gerou esse resultado. Depois aconteceu uma outra situação, eu não obedeci o Senhor, gerou esse resultado. Ó Senhor Jesus. A gente tem que ir percebendo a diferença.
Cristo mostra para nós que Ele quer nos mostrar essa diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Por isso está mostrando para nós que a gente precisa de uma nova visão. Tem coisas que são difíceis de compreender. Por quê? A gente só quer ouvir mais tarde, a gente vai adiando, vai arrastando as coisas de Deus para depois, né? Ao invés de a gente simplesmente obedecer, crer, né, Senhor Jesus, e avançar por fé, Senhor Jesus. Né? O irmão no final de semana falou da questão de, ali em Romanos, né, falando que Abraão não duvidou por incredulidade. Né? O que quer dizer isso? Né? Quando Deus falou para Abraão, né, que ele ia ter um filho, né, ele olhou para a sua condição. E ele viu e falou, bom, pela minha condição, não tem como mais, né, eu ter um filho, né, 100 anos, né, Senhor Jesus. Já estava, né, praticamente os recursos esgotados, né, Senhor Jesus. Mas ele não duvidou da palavra de Deus, ele duvidou da sua condição. Ele não duvidou por incredulidade. Ele teve dúvida quando olhou para si mesmo. Nessa condição, eu vou conseguir chegar lá, mas Deus falou. Então, vamos aguardar, vamos ver o que ele vai fazer, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É como o Nicodemos, né, que o Senhor falou para ele para nascer de novo. Ele, como que eu já sendo velho vou voltar para o útero da minha mãe? Então ele já não creu na palavra. Falou, não, o Senhor está falando aqui, mas vou ter que voltar no tempo. Que negócio é esse? O útero da minha mãe, né, já sou velho. Ó Senhor Jesus. Ele não creu na palavra. Não aceitou aquela palavra. Mas Abraão creu. Por isso que Deus pôde cumprir a promessa, ó Senhor Jesus, na vida de Abraão, porque ele creu. Hoje nós podemos realmente ir diante da palavra, não compreender ainda. Ó, isso está sendo difícil e tal, mas eu não duvido, porque a palavra é de Deus. Mas o inimigo, ele quer nos levar a outro caminho, quer que a gente duvide. Ele quer que a gente fique focado nas coisas dessa terra. Não, a minha realidade é essa aqui, eu tenho que trabalhar, tenho que me sustentar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ó Senhor Jesus, quem nos deu trabalho, quem nos sustenta nesse trabalho, quem nos sustenta nos dando o nosso dinheiro, né, tudo mais, é o Senhor. Se o Senhor um dia resolver simplesmente falar, ó, não quero mais, você pode ser o melhor funcionário, mas você vai ser demitido. Ó Senhor Jesus, é o Senhor que nos sustenta, porque a realidade de todas as coisas é Cristo. A Bíblia fala que Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Não é a minha boa habilidade que vai me manter no meu emprego. Se de repente Cristo um dia fala, ó, não quero mais, você está fora. Então não é a força do nosso braço, é o Senhor. Por isso a gente precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as coisas por obediência. Levar sempre a palavra adiante. Ó Senhor Jesus. Né? Aqui quando ele fala de não tomar leite, ter experiência na palavra e tal, né? Ele fala aqui, né, de exercitar, ele fala de experimentar, e ele fala a respeito da palavra da justiça. Então a gente precisa exercitar as nossas faculdades, né? Ou seja, o nosso discernimento, para discernir o bem e o mal. Não é um discernimento segundo as coisas do mundo, segundo as coisas humanas, né? Focando nessa terra, sendo enganado pelo inimigo. Não, é o meu discernimento diante de Deus, das coisas espirituais, da experiência com a palavra. Então, o exercício das nossas faculdades, o nosso entendimento das coisas, tem que estar ligado à experiência. Mas experiência no quê? Na palavra da justiça. A palavra que cumpre a vontade de Deus. O sacerdócio levítico, ele era humano. E como mostrou aqui, por ser um sacerdote humano, meramente humano, terreno, não podia conduzir ninguém à perfeição. Ó Senhor Jesus. E se fosse Jesus tivesse que vir desse sacerdócio, ó Senhor Jesus, né, já estava fora, porque ele nasceu em outra tribo. Nasceu na tribo de Judá. Né, já estava fora, né, segundo o mandamento do Antigo Testamento. Ó, não pode, Jesus nasceu num lugar errado. Então a gente olhar e falar assim, peraí, Deus errou? Não, ele está mostrando para nós que quem o constituiu foi o próprio Deus. Não é pelo fato dele nascer. Se de repente o Senhor faz isso, né, coloca Cristo ali da descendência de Arão para ser feito sacerdote, depois do sacerdote de Melquisedeque, a gente ia ficar confuso na nossa cabeça. Mas ele fez bem claro, olha, veio da tribo de Judá e pronto. Dali não se constitui sacerdote segundo o mandamento da terra, segundo as coisas que foram instituídas antes. Mas Deus o colocou como um sacerdote, mas pelo quê? Pelo Espírito Eterno, pela sua obediência. Era necessário ele se tornar sumo sacerdote, Senhor Jesus, mas não da terra.
mas celestial. Por isso que ele só foi feito sacerdote na sua ressurreição, numa vida indissoluta, para que o seu sacerdócio não chegasse a fim nunca, para que o seu sacerdócio sempre fosse oferecido de maneira perfeita. Chegou à perfeição e para sempre, porque foi feito numa vida de ressurreição, uma vida indissolúvel, uma vida que a morte não pode vencer, que os pecados não podem destruir. Por isso que é Jesus que sustenta a nossa salvação e não nós mesmos. A gente peca, erra, está aqui, está lá, ora obedece, ora não obedece, mas não é isso que nos sustenta. É aquilo que Cristo fez, porque foi feito para sempre e Deus, na sua ressurreição, o constituiu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para que ele para sempre pudesse nos conduzir. Se dependesse de nós mesmos, ó Senhor Jesus, nós já tínhamos entrado num caminho de perdição para sempre. Mas o Senhor não, Ele é que nos conduz em todas as coisas. Mas a gente precisa fazer o quê? Ouvir a palavra, comer a palavra como um alimento sólido. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.